Yes. People's Hub. Yes. Ok, já atingimos aí 1100 visualizações. Você que está ligado agora continua a partilhar a live de Venâncio Mondlane na página oficial, que neste momento está com cerca de 2,2 milhões de seguidores. Muito obrigado ao povo moçambicano por seguir esta página no Facebook, que neste momento é a maior página de Facebook de todos os países africanos falantes de língua portuguesa. Portanto, é a maior página de um político em toda a história da comunicação digital na língua portuguesa em África. Muito bem, caros amigos, estamos aqui para mais uma live. Você que já conectou-se agora, faz-me um favor só de partilhar a live para 30 amigos, para 30 grupos, para 30 e-mails, para 30 parentes, para 30 colegas, para 30 colegas, para 30 companheiros, para 30 moçambicanos, para 30 inimigos também, por que não? Até para os próprios inimigos, também partilha lá, partilha para os inimigos também. Partilha, sobretudo aqueles nossos adversários que ainda estão a falar de coisas antigas. Nós já avançamos, é por isso que hoje estou de fato, né? Sabes, normalmente não faço as lives de fato, mas estou a sair agora de um podcast, do maior podcast da atualidade na África do Sul, que chama-se The People's Eye, que é o olho do povo, que digamos, o promotor chama-se Suíza, que é uma pessoa bastante simpática. Então, como estávamos lá com muitas pessoas formais, deputados, sul-africanos, por aí fora, então, obrigado desta vez a ir de fato. Mas já sabem que eu sempre gosto de estar aqui do colete, mas é assim. Caros amigos, você já convidou aí 30 amigos, já convidou 30 parentes, já convidou 30 colegas, já convidou aí 30 companheiros, já convidou aí 30 membros, já mandou para 30 e-mails, já mandou para 30 grupos, já mandou para 30 canais, já mandou aí, vamos, partilha a nossa live, partilha. Sabemos que agora o governo já mandou os homens que mandam afinar a internet para evitar que a gente tenha alcance, mas não se preocupem com isso, porque terminada a live depois é partilhada para todos, mas você partilha isso. E não se esqueçam, eu já disse, chegou a altura de usar o VPN todos os dias. Baixem um VPN, porque os próximos tempos que vêm, nós vamos fazer uma política de uma velocidade jamais vista, né? Portanto, em Moçambique, os partidos que existem, o regime, não sei se vai aguentar com a velocidade que nós vamos trazer nos próximos tempos. Então, você não pode perder. Você tem que ter o seu VPN bem instalado no seu telefone para não ser atrapalhado, tá bem?
ok? E aqueles que puderem comprar o Starlink, melhor ainda. Comprem o Starlink e para garantir que possam assistir as lives, ver as novidades em tempo real, tá bem? Mas muito obrigado, moçambicanos, muito obrigado pelo vosso carinho. Esta semana foi muito dura para mim, até quem olhasse para mim via mesmo que eu estava profundamente cansado. Foi uma semana dura, cheguei a dar 7 entrevistas num único dia, fiz 3 lives no mesmo dia, que era exatamente um dia do limite, da data limite, do prazo dado pelo movimento Marcha em Marcha na África do Sul. Eu tive que fazer vários contactos, contactei vários políticos sul-africanos, dei tantas entrevistas e ainda hoje também dei uma entrevista ao maior podcast sul-africano, chama-se People's High. Então, caros amigos, eu estou muito grato. Neste momento já temos espaço aberto na imprensa sul-africana, portanto temos entrevistas a canais de muita relevância como ACBC, vocês conhecem muito bem o ACBC, demos entrevista a uma grande cadeia de televisão, chama-se Newsroom, demos também ao SAFM, que é a rádio ligada à ACBC, uma das maiores rádios privadas, rádios públicas da África do Sul. Também demos entrevistas ao grande canal muito conhecido que é o ENCA. ENCA é um dos canais de maior referência aqui nos Estados, na África do Sul, e que também demos entrevista aí. Tinha também muito mais convites para outras televisões, mas estou-me a sentir que não tenho que respeitar um bocadinho o meu próprio corpo, a minha mente, nem aguentar tamanha pressão. Mas para dizer que sim, que os moçambicanos, a vossa voz fez-se chegar na África do Sul. A vossa voz foi ouvida na África do Sul. Porque nós estávamos muito fechados no nosso espaço doméstico lá em Moçambique, dominado pela TVM, STV, TV Sucesso, Miramar, e que fazem as coisas como bem querem, deixam falar quem quer falar, bloqueiam. Agora vamos alargar o nosso espaço, vamos sair fora das portas de Moçambique e vamos começar agora a dar entrevistas fora. Há pouco tempo também dei uma entrevista ao RFI, que é a Rádio França Internacional, penso que foi partilhado o áudio convosco, e não vai parar, não vai parar. Vão ser entrevistas agora de fora de portas em África, na Europa, nos Estados Unidos. Este sábado, não percam, eu vou passar aqui o post, vamos dar uma entrevista ao maior blog angolano, que chama-se Che Agora Aguenta, né? Que é o Che Agora Aguenta, fui convidado, eu vou passar o blog aqui, você também tem que estar ligado, porque vamos passar também em direto na nossa página, uma entrevista que vou dar a este maior blog angolano. Vou também, ainda para a próxima semana, falar para a BBC, o canal da BBC que está na França também. Vou falar para a CNN, que também está na França. Portanto, agora nós vamos agora para o mercado internacional da mídia, onde nós vamos passar a nossa mensagem. Já que em casa querem passar a mensagem só de Maguendere, então vamos para fora. É por isso que ontem eu estava a dizer que alguns já estão a falar da convenção, estão a falar do candidato único. Nós já avançamos. É bom avisar essa gente que o Venâncio já avançou. É bom saírem a correr lá das questões de Nampula, para agora já estamos noutras dimensões, estamos noutras escalas, tá bem? Bom, vão me perdoar, estou a começar hoje a falar assim de qualquer maneira, nem fizemos a oração, nem fizemos a habitual introdução, mas olha, que Deus possa abençoar todos aqueles que estão ligados a este canal, que a luz de Deus que mostrou, que veio uma luz muito profunda, muito brilhante, muito reluzente, para iluminar Moçambique e dissipar todas as trevas. Essa luz está cada vez mais próxima. Abençoado seja o povo de Moçambique, abençoado seja o povo da África do Sul, abençoado seja o povo da África. E aí, assim, podemos começar o nosso programa. Bom, caros amigos, o que é que nós temos hoje para falar aqui? Olha, aqueles que gostam muito de ler e querem compreender o que é que está mesmo a acontecer em África, por favor, peço, é verdade que aqui pus câmaras reversas, as coisas saem um pouco ao contrário, né? Saem assim, ao contrário, mas tudo bem. Vou ler aqui para vocês, Liberation and Corruption, né? Liberation and Corruption. O subtítulo é Why
Freedom Movements Fail. O autor é o Peter Heine. Ele explica com muito detalhe por que esses partidos libertadores, ANC, Frelimo, MPLA, Chama Pinduzi, ZANU-PF, esses todos, por que esses todos partidos libertadores, sobretudo aqui na África Austral, por que todos eles acabaram sendo um fracasso? Sendo um fracasso. Por que eles falharam? 50 anos depois, todos estes partidos libertadores, a única herança que vão deixar para nós, que vão deixar para os nossos filhos, os netos deles, a herança que eles vão deixar, o testamento que eles vão deixar é de um fracasso. Falharam, foram fracassados, faliram, foram um desastre. Isso não é politiquice, isso é um fato. Quem quiser, por favor, procure-me, pode ir ao Google, procure-me este livro, Liberation and Corruption, por que os partidos libertadores, todos eles falharam. Aqui vem todo o detalhe. E eu citei, na entrevista que eu estive a dar à SBC, eu citei uma frase muito forte aqui de Nelson Mandela. Que Nelson Mandela dizia o seguinte: o grande problema que aconteceu com os partidos libertadores foi a instalação de uma coisa que chama-se carreirismo. Carreirismo é o quê? Vem de carreira. As pessoas que entraram para os governos e disseram que queremos fazer a nossa carreira. Percebem o que é isto? Servir a um povo, trazer um projeto de sociedade, implementar um projeto político, não é carreira, meus amigos. É missão. É missão. E Nelson Mandela diz aqui neste livro que o grande erro cometido pelos partidos libertadores foi quererem, todos eles, querer fazer carreira. Ser político não é carreira. Ser político não é missão, não é profissão. Ser político é missão. Ser político é propósito. Ser político é carregar a cruz da missão que te foi dada, do mandato de liderança que foi colocado sobre a sua cabeça. É por isso que, se você não foi predestinado para ser político, isto é, não há um mandato sobre si, não há uma missão que te foi impregnada, não existe um desejo profundo comprometido, primeiro com o povo e com a nação. Se isso não existir, não entre na política. Se você entrar na política sem ter esses valores, você vai estragar a política, vai fazer da política aquilo que muita gente diz, que a política é má, a política é de ladrões, a política é de mafiosos, a política é de mentirosos, por causa de pessoas que estão a fazer política sem ter mandato. Estão a fazer política sem ter o dom natural e divino. Estão a fazer política não por missão. Estão a fazer política não por propósito. Estão a fazer política por carreira. Estão a fazer política confundindo o que é profissão. Esses é que estragam a política. É o que está a dizer o Nelson Mandela. O grande problema é que os partidos libertadores entenderam a política como carreirismo, como carreira, como profissão, como ocupação. Porque não tem mais nada a fazer. Está aí lá na política. Como oportunidade. E ele mais diz aqui em inglês, ele diz que they try to thrive, quer dizer, eles procuraram a prosperidade individual com base no roubo da riqueza nacional. Em inglês ele diz assim, in basis of looting the national wealth. Este é que é o problema que o Nelson Mandela identificou, que eu acho que é o problema central, meus amigos. Então nós temos pessoas que estão a olhar para a política como carreira. Temos pessoas que estão a olhar para a política como profissão. Temos pessoas que estão a olhar para a política como ocupação.
Estão pessoas a olhar para a política como recurso, porque não conseguiu fazer nada na vida. Está na política. Então, caros amigos, este é que é o problema que leva à derrocada, este é o problema que leva à falência dos partidos libertadores. ZANU é um partido falido. MPLA é um partido falido. Frelimo é um partido falido. ANC é outro partido falido. São falidos. Eu digo isso claramente. Falidos como? Eles são ricos. Pessoalmente são ricos. Mas o propósito que lhes levou à luta fracassou. Tivemos oportunidade de 50 anos de dirigir as nossas nações. Hoje, os nossos países são dos mais pobres do mundo. A região da África Austral é a região mais pobre do mundo. Este que é o saldo de 50 anos de oportunidade que nós demos a eles. Hoje, estamos na cauda da pobreza. Não, nem vou dizer pobreza. Estamos na cauda da miséria do mundo. Então, são partidos falidos. Como diz Peter Heine. Por que todos eles faliram, fracassaram? Fracassaram. São um fracasso total. Olha para o que está a acontecer. É por isso mesmo que estamos a ter esses problemas na África do Sul. Esses problemas que estamos a ter agora da tal xenofobia, ou pretofobia, ou blackfobia, como dizem também. Na África do Sul também usa-se esse termo. Blackfobia. Né? Então, essa pretofobia, essa afrofobia, não é? Que está a ocorrer agora, é resultado da falência destes partidos libertadores que ao longo de 50 anos levaram os nossos países para o abismo. E hoje, estes mesmos partidos, que antes eram partidos da vanguarda, progressistas, libertadores, para aí fora, hoje se converteram como o maior viveiro de gangsterização dos nossos próprios Estados. Volto a repetir, você se quiser escreve isto. Estes partidos libertadores que traziam a vanguarda, o progresso, a libertação antes, hoje se converteram como viveiros da gangsterização dos nossos próprios Estados. Escreve, se quiser, escreve. Se quiser, pode abrir processo. Já agora que dizem que querem abrir processo. Outro é aquele, como é que chama aquele senhor que tem cara assim, parece que está sempre bêbado, que agora andou aí a fazer acusações e fazer de coisas que não sabe. Um dos nossos colaboradores escreveu um texto muito bom. Agora, pega no telefone, já está a ameaçar. Está a ameaçar, vou te levar ao tribunal, vou acabar contigo. Então, quer dizer, você é muito bom para falar mal da Ana Mola, é muito bom para falar mal do Venâncio, para falar mal dos membros da Ana Mola, mas quando escrevem sobre ti, já quer ameaçar, já quer matar, já quer mandar prender, já quer ir ao tribunal. Papá, parece que é o exemplo mesmo do fracasso destes partidos libertadores. Esse também é outro fracassado. Muito. Bom, caros amigos, esta é a introdução que eu queria dar. Nossos povos estão fracassados por causa da derrocada, da falência, da exaustão, do sinistro dos partidos libertadores. Isto é a mensagem que deve passar. Por isso, este movimento March and March, meus amigos, eu hoje estive a dar uma entrevista e eu disse isto muito claro. Deixei muito claro isto. E os jornalistas estavam um pouco contra mim no início, mas chegamos a uma conclusão. É preciso entender o que é o movimento March and March. O movimento March and March, meus amigos, até pode estar a ser usado pelo ANC. Não, isso eu não sou nenhum ingênuo. E você também não é. O movimento March and March também pode estar a ser usado pelo MK. O movimento March and March também é uma anticâmara de uma instituição política que vem, aliás, não vem, já está, já existe um partido que foi agora já instituído, por acaso tem uma das nossas irmãs, que chama-se Evelyn Mondlane, que é uma membro sênior do partido que surgiu do March and March e que diz que the foreigner must go, os estrangeiros devem ir, mas ela é Evelyn Mondlane. O avô dela é de Moçambique, mas ela está dizendo aqui na África do Sul, foreigner must go. E o adjunto dela é uma chava, que o avô dele também é de Moçambique. Vocês estão a ver isso? Então,
Não sou ingênuo, você também não é um ingênuo, de entender que existe naturalmente intervenção política no movimento March and March, que existe financiamento político no movimento March and March. Toda a gente consegue ver isso, mas é preciso pensar um pouco para além do óbvio. O movimento March and March pode ter influência do ANC, do MK, de todos os interesses políticos que existem na África do Sul. Mas há uma coisa que eles próprios podem estar a financiar, mas não se aperceber do que isso vai se tornar. É que este movimento March and March, tirando a parte da violação de direitos humanos, que é agredir, bater as pessoas, queimar as casas, fechar lojas, roubar, saquear, isso tudo está errado. Isso acho que não há dúvida para ninguém. Todos nós que temos um pouco de juízo e um bocadinho de bom senso sabemos que tudo isso está errado. Isso não restam dúvidas nenhuma. Mas, meus amigos, este movimento March and March é a proposta que eu lhes fiz. Eu disse, vocês estão certos, estão a fazer uma luta legítima. No vosso próprio país, está a começar uma desindustrialização na África do Sul. Quando era a maior indústria da SADC, uma das maiores indústrias da África. Está a haver um grande desinvestimento na agricultura. Vocês sabem que a África do Sul era praticamente o celeiro da África Austral. Está a haver uma grande desaceleração nos serviços. Vários serviços prestados na África do Sul estão a cair. Há uma desaceleração extremamente grande no emprego. Portanto, o desemprego agora atinge 30% da força de mão de obra ativa. A África do Sul agora, o PIB, o crescimento do PIB, está a menos de 1,5% por ano. E a África do Sul já chegou a 5%. A corrupção hoje na África do Sul nunca esteve tão alta como está hoje. Inclusivamente, o chefe da polícia sul-africana, que foi afastado recentemente, tinha ligações grandes e profundas com o crime organizado. A corrupção na África do Sul está nos níveis mais altos da sua história. A África do Sul, neste momento, tem uma dívida externa, dívida pública sul-africana, já arrebentou pelas costuras. Portanto, não restam dúvidas que todos os ingredientes estão criados na África do Sul para criar uma sublevação popular, para criar um levantamento popular. Isso não há dúvidas nenhumas. É por isso que a ANC, nas próximas eleições, vai para a oposição. Eu acredito que vai para a oposição. Mesmo que tentem apoiar o March and March, fazer o que vai para a oposição, a ANC vai para a oposição. Então, tudo isto é verdade. MK está lá, Zuma está lá a apoiar o movimento March and March, mas Zuma esteve exilado em Moçambique. Zuma tem uma filha que nasceu em Moçambique que está a falar português. Portanto, há muita incoerência, não restam dúvidas. Mas agora, o importante e a proposta que eu fiz ao March and March é que deve entender que o verdadeiro inimigo não é imigrante. O verdadeiro inimigo é exatamente aqueles que destruíram a indústria sul-africana. Aqueles que destruíram a capacidade do agroprocessamento sul-africano. Aqueles que destruíram os serviços sul-africanos. Aqueles que destruíram o tesouro sul-africano. Aqueles que criaram a dívida externa que está a arrebentar a África do Sul agora. Esses é que são os verdadeiros culpados. Mas também não são só esses os culpados. Os países também à volta, como Moçambique, como Angola, como Tanzânia, estes mesmos países, como Zimbábue, estes mesmos países também estão a fazer o mesmo exercício nos seus países. Dívida externa muito elevada, corrupção elevada, desvio de fundos, ligações com o crime organizado. É o mesmo padrão, todos eles, mesmo padrão. Então, o problema, movimento March and March, é na África do Sul. Povo moçambicano, da Nigéria, de Moçambique, da Angola, do Zimbábue, da Tanzânia, temos que perceber que agora o problema, o verdadeiro inimigo, são os movimentos libertadores que estão a enterrar este continente. Estão a enterrar esta região, este bloco regional. Este é que é o grande problema. Enquanto nós não compreendermos isso, estaremos hoje a mandar embora um estrangeiro, mandar embora outro estrangeiro, mas a estrutura econômica, a estrutura social, a estrutura, digamos, de gestão macroeconômica do país, se não mudar, vamos continuar a ter problemas. Então, o que temos que fazer?
Temos que ter match and match também em Moçambique. Temos que ter match and match também em Angola. Temos que ter match and match também na Tanzânia. Temos que ter match and match também no Zimbábue. Não para mandar embora estrangeiros, mas para exigir dos nossos governos que tem que ter uma postura totalmente... E tem que acordar, porque eles nem sequer têm ideia. Nem têm ideia do que está acontecendo com os nossos países. Bom, caros amigos, esta era uma pequena introdução. Vamos ter um momento para discutir muito bem quais são as soluções. Quais são as soluções para os nossos países? Qual é a solução para este problema da imigração? A imigração ilegal, a imigração ilegal. Qual é a solução que nós temos para essa válvula? Nós temos essa expressão que eu utilizei. O que acontece é que os países todos estão à volta, todos eles estão colapsados. E o que acontece? Quando eles estão colapsados, eles procuram válvula. Qual é a válvula? É a África do Sul. Mas o problema da África do Sul é que a África do Sul também tem problemas internos. Então, a válvula que é da África do Sul já não consegue aliviar a pressão. A própria válvula também está para colapsar, está para arrebentar. Então, temos agora, meus amigos, que tratar dos nossos países. Está mais do que claro que neste caminhar, meus amigos, já estamos no abismo. Agora, não sei se existe algum lugar pior que o abismo. Bom, caros amigos, estou aqui hoje para dizer o quê? Para dizer isso, e vejam só, os governos todos da SADC encontraram-se com Cyril Ramaphosa para fazer o quê? Mnangagwa, do Zimbábue, encontrou-se com Cyril Ramaphosa para fazer o quê? João Lourenço, da Angola, encontrou-se com Cyril Ramaphosa para fazer o quê? Daniel Chapo, de Moçambique, encontrou-se com Cyril Ramaphosa para fazer o quê? Para fazer o quê? Samia ou Samima, da Tanzânia, encontrou-se com Cyril Ramaphosa para fazer o quê? E Chilema, da Zâmbia, encontrou-se com Cyril Ramaphosa para fazer o quê? Mutharika, do Malawi, encontrou-se com Cyril Ramaphosa para fazer o quê? Analisem! É uma pergunta retórica que eu estou a fazer. Analisem. Querem? Eu posso vos dar agora alguns dados. Para não dizer que estou aqui a inventar. Eu fiz o TPC. Vou vos dizer. Não vou falar dos outros. Nem do João Lourenço. Já me proibiram de entrar em Angola. Agora ainda pode ser pior. Aos jovens que me convidaram para ir dar uma palestra em Angola. Se eu continuar a falar, agora não vão me deixar mesmo passar no aeroporto 4 de fevereiro, né? Bom, caros amigos, Daniel Chapo, quando foi à África do Sul, para abordar o assunto da xenofobia, supostamente, e os riscos para Moçambique, vou fazer o quê? Vou vos dizer o que foi fazer. O que foi fazer, meus irmãos, foi ir reforçar os laços comerciais e os interesses econômicos que existem, que não tem nada a ver com os nossos povos. Por exemplo, agora em Moçambique, no setor da banca, nós temos grandes bancos, era preciso reforçar a posição destes bancos sul-africanos, como o Standard Bank, por exemplo, que já está há mais de 120 anos em Moçambique. Como nós temos, por exemplo, na área do retalho, do consumo, o tal Massmart, que é representado pelas marcas Builders, o Warehouse, o Game, Shoprite, Pick n Pay, Woolworths. Nas telecomunicações, reforçar a posição da Vodacom, né? Cujo um dos acionistas principais é o grupo Vodacom da África do Sul. Na energia, na indústria, a posição da Sasol, que explora o gás de Pandey-Temane há mais de 20 anos e nem sequer temos retorno sobre isso. Vão fazer o quê? O AfriSam, materiais de construção e cimento, agronegócio, Tungat Wallet, Lovo, no setor do açúcar. Vocês conhecem isto? Não. São essas coisas que estavam a ser tratadas, meus amigos. Ou percebem, né? É isto que estava sendo tratado. Estavam para reforçar o quê? Deixa-vos dizer o que Daniel Chapo veio cá fazer. Tráfico de caminhões que passam ali para Ração Garcia. Um partido disse que iam fechar e que depois não fecharam. Só na nossa fronteira de Ração Garcia passam diariamente 1.500 a 2.000 caminhões de carga para o porto de Maputo.
Este volume de carga, só para vocês terem uma ideia, o Porto de Maputo bateu o recorde de todos os tempos, com base na carga de ventos da África do Sul. 32 milhões de toneladas métricas de carga anual por causa da África do Sul. 80% do movimento que vai ao Porto de Maputo é trânsito vindo, sobretudo da África do Sul, que traz o quê? Minérios, crômio, magnetite, alumínio, ferro sul-africanos. Atualmente, cerca de 64 da logística rodoviária que é feita de caminhões vem de onde? Da África do Sul. 36% da via ferroviária vem de onde? Da África do Sul. Podia aqui vos dar mais dados, só para vocês perceberem isto. Mas, bom, acho que isto é suficiente. Então, é isto mesmo que vieram fazer na África do Sul Daniel Chapo e Cyril Ramaphosa. É por isso mesmo que não falou das questões reais do perigo que os nossos irmãos estavam passando na África do Sul. Deu uma entrevista a dizer que as imagens estão a passar, são antigas, são falsas, não há perigo nenhum, os moçambicanos estão bem na África do Sul. Estão bem, os moçambicanos estão bem na África do Sul. Estão bem. Viram a reportagem que a VM7 Media, o meu canal pessoal, esteve a fazer hoje na junta? Viram o que está a acontecer hoje na junta? Crianças sem água, sem nada. Estão a ver a miséria dos moçambicanos que estão a voltar para a África do Sul? Até um país como Gana, que está a mais de 4 horas de viagem aérea. Mais de 4 horas de viagem aérea. O Ghana mandou aviões, mandou caminhões para vir buscar o seu povo. Moçambique, niente, nada. Está aí o povo a chegar. Vão lá, vão agora para a junta, ali, na terminal rodoviária da junta. Vão lá ver o que está a acontecer. Miséria. Aquilo é um povo que é tratado pelo seu próprio governo, pelo seu próprio Estado, como animais, como miseráveis. Crianças ali na miséria. Aproveito e bater palmas para os meus meninos da AJA, Aliança Jovem Anamola, do Partido Anamola, que estiveram lá hoje, todo dia. Penso que esta hora ainda continua na junta. Estão ali a dar alimentos, estão a dar água, estão a confortar as pessoas que estão ali. Também as minhas palmas para o nosso Departamento de Assuntos Sociais e Religiosos, que chama-se CORSE. Os meus parabéns à coordenação política da cidade de Maputo, que também está presente na junta para ajudar as pessoas que estão agora a regressar da África do Sul. E é este apelo que eu estou aqui para fazer para vocês. Porque há pouco tempo os nossos jovens estão na junta, fomos os primeiros a chegar na junta, fomos o primeiro partido, fomos a primeira instituição política e social que chegou na junta para ajudar as pessoas. Agora, a polícia foi para lá para impedir os nossos jovens de apoiar as pessoas que estão desesperadas, desamparadas, desapossessadas na junta, porque é o Anamola. Faz sentido isso, meus amigos? Faz sentido? A polícia foi proibir a juventude da Anamola de dar água, dar comida, dar cobertores à população, os moçambicanos que estão a voltar da África do Sul, para o próprio Estado não ter criado nenhumas condições de acolhimento e de proteção dessas pessoas, chegaram na junta desamparadas. Um partido que tem menos de um ano foi para lá para dar comida, dar água, dar cobertores, confortar as pessoas. A polícia proíbe o partido de ajudar as pessoas. E sabem porquê? Não. Alguém me diga, quero saber porquê. Né? Às vezes, quando a gente está nos discursos, a gente diz, pergunta ao povo, diga lá porquê. Então, eu quero que alguém me pergunte aí, para eu justificar. Pergunta lá, por que proibiram? Por que a polícia proibiu? Escreve lá, eu quero ver os comentários. Escreve aí, para eu poder responder. Não, alguém escreve, por que a polícia proibiu os jovens da Anamola? Para eu te explicar. Porque a resposta vale $1 milhão. É por isso que eu te digo, tem que escrever. Ninguém está a escrever. E gente sem coração. Não. Não é isso, caros amigos. Eu quero que você me pergunte por que a polícia proibiu os jovens da Anamola de ajudar os moçambicanos que estão na junta. Escreve lá. Eu quero ver isso escrito. Pai grande. Gente sem coração. Nós vamos vencer. Só falta alguns dias para votos. Não é isso. Você já está nas eleições. O que a polícia está a dar
Não é essa a pergunta. Temos que sofrer aqui na África do Sul. Eu quero saber, pai grande. Não é assim. Eu quero que você pergunte. Por que a polícia está a proibir a namola? Ninguém pergunta. Por que, chefe? Não, pergunta tudo. Pergunta tudo. Por que não faz toda a pergunta? Safiro Mbi. Viva o nosso presidente. Tá bem, obrigado. Mas não é isso. Tá aqui. Yassine Carlitos. Veja a pergunta certa. Por que a polícia proibiu? Boa! Por que, senhor? Ok, agora deixa-me lá explicar. Presta bem atenção. Senta lá bem. Você, se calhar, não senta. Senta bem. Abrir bem os teus ouvidos. Arregala bem os teus olhos. Olha para mim. Para eu te explicar por que a polícia está a proibir os nossos jovens de dar assistência aos moçambicanos na junta. Abriu bem os ouvidos? Estão bem abertos. Se não puder, pega cotonete, limpa bem para ouvir bem. Ouvir como deve ser. Olha, a polícia da República de Moçambique esteve a proibir os jovens da Namola de dar assistência aos moçambicanos que estão na junta porque houve uma notícia de que a primeira-dama da República, da UIR, estava a caminho da junta para ir averiguar ou ir apoiar ou qualquer coisa assim parecida. E então, queriam escorraçar os jovens da Namola, que é para dar a impressão que a senhora Guetta Chapo foi a primeira que teve sensibilidade com os moçambicanos e foi lá para apoiar. Só isso. E é sempre assim. Durante as cheias também foi a mesma coisa. Nós fomos os primeiros a ir apoiar as pessoas que estavam a sofrer. Em Laulane, na Mafalala, em Kobe, em Buane, em vários pontos estava-se a sofrer, fomos os primeiros a chegar. E eles logo a seguir vão para lá com bandeiras, com cartazes, com camisetes e não sei o quê. Também não restam dúvidas, né? Agora ninguém tenha dúvidas que a Namola é o maior partido de Moçambique. Isso não há dúvidas nenhumas. Então, é esta a razão que queriam escorraçar os nossos jovens. É esta a razão que estavam a impedi-los de poder apoiar as pessoas na junta. Estão a perceber o que é isto? Estão a perceber como é que este país está a andar? Estão a perceber o que é isto? Mas eu vou-vos pedir uma coisa. Meus amigos, nós como partido da Namola precisamos da vossa ajuda. Qual é a ajuda que nós precisamos? Nós precisamos que vocês amplifiquem. Precisamos que vocês, digamos assim, difundam a campanha Quem Mandou Matar Anselmo. Porque essa campanha não é só para o Namola. Essa campanha é para defender a todos, meus amigos. Todos estão a ser perseguidos por este regime, estão a ser mortos, estão a ser presos injustamente, estão a ser sequestrados, estão a ser colocados nas valas comuns. Todos nós que estamos a sofrer as injustiças de Moçambique, a palavra-chave e a campanha-chave é Quem Mandou Matar Anselmo. Então, ponha isso no teu perfil, difunda essas imagens, tira fotografias com esses cartazes, faça isso, porque a campanha está forte. Hoje, todas as televisões sul-africanas me falavam dessa campanha. Eu pensei que eles não soubessem, mas falaram porque dizem que viram um cartaz traduzido para inglês. Então, entenda porque que de vez em quando temos que falar inglês, não é? Então, traduzido para inglês. E aqui na África do Sul, já está a ver pessoas que estão a aderir à campanha de Moçambique. Já aderiram em Guiné-Bissau, já aderiram vários ativistas em Angola, já estão a aderir no Brasil, em Portugal. Vocês, moçambicanos, têm que ser os primeiros. Adiram à campanha nacional e internacional Quem Mandou Matar Anselmo. Esta é a nossa luta contra os raptos, contra os assassinatos, contra os roubos, contra a corrupção. É a marca que nós vamos usar para parar essa ditadura, para parar essa carnificina, para parar essa violação de direitos humanos, para parar esses crimes contra a humanidade. Então, ajudem-nos. Queremos que vocês se associem a esta campanha. Espalhem isso todos os dias. Arranja pelo menos ou um post, um comentário, qualquer coisa. Ponha no seu Facebook, no teu WhatsApp, no teu Instagram, no teu TikTok. Coloque sempre esta campanha. Coloque para a campanha está a ganhar uma dimensão internacional e você não pode ficar fora. Bom, caros amigos, alguém deve estar a perguntar, mas então o Venâncio está a fazer essa live para quê?
só para andar uns papos. Não, não é para andar uns papos. O que eu quero pedir agora, quero lançar a partir deste momento a campanha, o apelo nacional de solidariedade pelos retornados da África do Sul. Volto a repetir, apelo nacional de solidariedade pelos retornados da África do Sul. Portanto, já falei aqui da miséria que está a acontecer na junta, que agora querem fazer aproveitamento político, não apoiaram os moçambicanos da África do Sul, foram para a África do Sul só para ir falar de negócios, não mandaram absolutamente nenhum tipo de apoio para os moçambicanos que estão na África do Sul, não mandaram nenhuma resposta vigorosa e forte contra o governo da África do Sul, não mandaram nenhum posicionamento forte para o Parlamento sul-africano. Nada. Calados. Não disseram nem uma palavra. Não deram um ultimato ao Cyril Ramaphosa. Pelo contrário, andaram aos beijinhos com o Cyril Ramaphosa e a fazerem negócios de minerais, dos caminhões, do porto, da energia e tantas outras coisas. Esqueceram o seu próprio povo na África do Sul. Agora que sabem que a vergonha está exposta em Moçambique, é que querem ir fazer show-off na junta, levar um saquinho, um plastiquinho de açúcar, de óleo, não sei o quê, e fazer um discurso de ocasião. Malandros. Então, caros amigos, nós queremos pedir agora, todo o povo moçambicano, solidariedade para os nossos irmãos que estão a retornar da África do Sul. Todo o povo. Peço a todas as delegações políticas provinciais, distritais do Anamola, procurar mapear todos os irmãos que estão a retornar da África do Sul, que estão desamparados, que não têm teto, que não têm comida, que não têm absolutamente nada. Alguns perderam tudo na vida. Nossas delegações políticas provinciais, cidade de Maputo, província de Maputo, província de Gaza, Inhambane, Sofala, Manica, Zambésia, Tete, Nampula, Cabo Delgado, Niassa, as ilhas também, ilha de Moçambique, ilha de Bazaruto, ilha daqui, de Inhaca. Todos vocês, diáspora, amém? Porque alguns dos nossos irmãos, alguns não voltam para Moçambique, outros foram para outras paragens. Então, vamos envolver todos, as nossas delegações políticas também, na diáspora, as coordenações da própria África do Sul, coordenação de Eswatini, coordenação de Portugal, a coordenação da Alemanha, a coordenação da Suécia, a coordenação do Reino Unido, a coordenação da França, a coordenação, digamos, todas as outras coordenações, outros núcleos, núcleo dos Estados Unidos da América, o núcleo do Canadá, que nós estamos lá, por favor, todos nós temos de estar de mãos juntas para apoiar direta e indiretamente os irmãos que estão a ser expulsos, escorraçados da África do Sul, que estão a chegar a Moçambique. Então, não vamos ficar impávidos e serenos, não vamos ficar indiferentes. Se existe alguém aí na Macinga, que está a voltar para Macinga, não tem onde dormir, está ao relento, perdeu tudo. Delegado distrital da Macinga e o coordenador provincial de Inhambane. Dar apoio. Nós temos alguns terrenos que fomos oferecidos. Atenção a isto. Temos alguns terrenos que foram oferecidos. Pessoas de boa vontade ofereceram os terrenos. Alguns terrenos de 3 hectares, 4 hectares, 5 hectares. Vamos, nesses terrenos, arranjar espaço para colocar os nossos irmãos que neste momento não têm teto, não têm nada. Vamos fazer isso. Então, temos que acolher. Esta é a mensagem dentro do Partido Anamola que eu queria deixar. Queria também deixar uma mensagem para todos os moçambicanos. Da mesma forma, meus irmãos, hoje, os jovens do Anamola foram para a junta dar apoio. Você também que é empresário. Você também que é trabalhador. Você também que pode não ser trabalhador, mas que consegue ter uma garrafinha d'água. Consegue ter qualquer alimento, alguma manta, alguma roupa, qualquer coisa que possa ajudar o seu irmão. Por favor, vão para as terminais rodoviárias ajudar os nossos irmãos que estão a vir da África do Sul, que têm tudo a perder. Por favor, eu peço ao povo moçambicano, haja solidariedade de Rovuma ao Maputo, de Zumba ao Índico. Vamos procurar os nossos irmãos que estão a voltar da África do Sul com tudo perdido para os apoiar. Vamos apoiá-los. Quem tem armazéns, que pode ter um espaço para acomodar algumas famílias. Quem tem terrenos, alguns têm terrenos, 1.000 hectares, 2.000 hectares, que não estão a usar. Por favor, conceder parte desses terrenos para acolher os nossos irmãos.
com garantir que os nossos irmãos não passem a fome, sede, quando nós temos alguma coisa para comer nas nossas casas. Este é o apelo que eu queria deixar a todo o povo moçambicano. Empresários, estudantes, trabalhadores por conta individual, homens das boladas, vocês todos estão a pandar. Meus amigos, vamos pandar, mas também vamos partir um bocadinho do que temos com os nossos próprios irmãos, vamos acolher. Portanto, este vídeo aqui, esta live é exatamente para apelar a todos os moçambicanos de boa fé, que têm coração, todos os moçambicanos que ainda têm uma parte do humanismo dentro deles para poder apoiar os nossos irmãos. Ontem estivemos em Moçambique, na África do Sul, no Zimbábue, Nigéria, em oração. Recebi muitas mensagens, centenas de mensagens de pessoas a dizer que, olha, o seu apelo para orarmos para a África do Sul valeu a pena. Estamos todos orando para a África do Sul e não vamos parar. Não é só ontem, não. Hoje também vamos voltar a orar para a África do Sul. 0 horas, todos nós de joelhos dobrados, orando para a África do Sul, orando pela paz em África, orando pela prosperidade da mãe África. Continuemos a orar para a África do Sul. Continuemos a orar pelo próprio movimento Machen Max. Continuemos a orar por todos os países africanos, porque a África é grande e gloriosa. A África é um diamante poderosíssimo, mas que não está lapidado. Este é o desafio que eu deixo aqui. E me perguntaram na televisão, qual é a solução, Sr. Venâncio? Eu disse, meus amigos, a única solução é a juventude da África do Sul, a juventude de Moçambique, a juventude da Angola, juventude da Nigéria, juventude do Zimbábue, a juventude da Tanzânia. Todos nós ganharmos consciência de que há um momento histórico que está a exigir. Este movimento Machen Max, vocês vão compreender um dia porque que Deus permitiu que ele existisse. É para despertar a consciência dos nossos países. É para todos nós compreendermos que os nossos países estão a ser desviados, estamos a caminhar para o abismo e muitos de nós estamos com os olhos fechados. Muitos de nós estamos conformados. É para abrir a vista de todos nós e entendermos que é momento de fazer a luta, é momento de obrigar aqueles que têm as rédeas do poder a dirigir o país como deve ser para o benefício do povo. Então a solução está aí. Que esta juventude africana assuma o seu papel histórico. Da mesma maneira que um Eduardo Mondlane em Moçambique, como Nkrumah no Ghana, há mais de 6 horas de viagem aérea, tiveram o mesmo pensamento. Enquanto Kwame Nkrumah no Ghana dizia, Africa United, África univos. Eduardo Mondlane, em Moçambique, dizia, Africa will be free when the Africans look each other as a one. Isto é, África será livre quando os africanos olharem uns para os outros como um só, como um povo, como uma identidade, como uma nação, como filhos da mãe África. Veja só, Eduardo Mondlane em Moçambique, outro, Kwame Nkrumah no Ghana, Oliver Tambo na África do Sul, dizia a mesma coisa. Nelson Mandela na África do Sul, dizia a mesma coisa. Mais recentemente, Thabo Mbeki dizia o seguinte, eis um bom dia para ser africano. I'm African. Estão a ver isto? Em pontos diferentes. Em pontos diferentes. Steve Biko dizia a mesma coisa. Marcus Graves dizia a mesma coisa. Estão a perceber o que é isto? Martin Luther King, nos Estados Unidos, também dizia a mesma coisa. Significa que eles assumiram o seu papel histórico no período em que eles existiram. Aquela geração assumiu esse papel histórico. Nós, qual é o nosso papel histórico? Hã? Aqui. Tá. Facebook. TikTok. Instagram. Ah, aquela saia não é bonita. Aquele batom não está bom. Aquela senhora tem um salto. Aquele salto não lhe fica bem. É isso. Esse é o nosso papel histórico.
Vamos assumir o nosso papel histórico, meus amigos. Jovens de Moçambique, jovens da África do Sul, jovens de Angola, jovens de Guiné-Bissau. Ainda ligou há pouco tempo um amigo de Guiné-Bissau. Jovens de Cabo Verde, jovens da Nigéria, jovens da Costa do Marfim, jovens do Ghana, jovens do Zimbábue. Temos que assumir o nosso papel histórico. Temos que assumir o nosso papel histórico. Os nossos avós, os fundadores do panafricanismo, tiveram ideias, tiveram inteligência, numa altura que não havia internet, numa altura que não havia tanta informação como hoje, não havia tantos livros como hoje, não havia tanto conhecimento como hoje. Hoje temos a internet, temos a inteligência artificial, temos bibliotecas eletrônicas, temos muita informação, temos universidades virtuais, estamos cheios de informação que não acaba. Por que que nós próprios não temos uma ideia comum para assumirmos o nosso papel histórico? Somos falhados. Somos falhados. Essa é a pergunta que eu estou a fazer para os moçambicanos, estou a fazer para o nigeriano, estou a fazer para o zimbabuiano, estou a fazer para o malaiano, estou a fazer para os sul-africanos. Somos falhados. Nós, desta geração, somos falhados. Temos que assumir o nosso papel histórico. O que nós queremos da África? Queremos essa África que os nossos avós deixaram para nós? Esses avós que deixaram esta África para nós? Esta África que hoje é o viveiro da miséria, que é o viveiro da falta de saneamento, que é o viveiro dos índices de pobreza, que é o viveiro de falta de qualidade da educação, que é o viveiro de falta de qualidade da saúde, que é o viveiro de economias decadentes, que é o viveiro do crime organizado, que é o viveiro do tráfico de drogas, que é o viveiro dos raptos, é o viveiro dos sequestros, é o viveiro da prostituição infantil, é o viveiro do tráfico de órgãos humanos, que é o viveiro do atraso, que é o viveiro do subdesenvolvimento. É essa África que nós queremos, é essa África com que nós nos identificamos. É essa África. É isto que eu estou a colocar ao movimento Matos Armados. É isto que eu estou a colocar em todos os canais que estou a sacrificar-me a dar entrevistas. Estou a dar 8, 9 entrevistas em todos estes canais. Que é para fazer compreender isto. Qual é o papel histórico? Como transformar a África de forma estruturada. Não andar a dar pontapés na bunda do imigrante. Isso não muda nada. Temos que transformar a África de forma estruturada. E não é possível haver uma transformação estrutural da África quando nós temos estes partidos libertadores que, na verdade, hoje são os principais viveiros da gangsterização dos nossos próprios Estados. É isso. Estão a afinar a internet. Estou a ver. É essa África que nós queremos. Já mandaram lá para o Instituto Nacional de Comunicações. Afina, aquele miúdo está a falar, afina. Mas não vão afinar nada, porque essa informação depois vai passar. É por isso que depois de terminar a live, difundir o vídeo para todos os canais. E vou pedir à minha produção para também traduzir este discurso, colocar em inglês e em francês, para mandar para todos os países francófonos, anglófonos que estão aqui em África, para nós termos um momento de pensarmos na nossa África, porque estamos de olhos vendados. Cada um só está a pensar em ter carro, está a pensar em ter casa, está a pensar em comer, está a pensar em fazer filhos, está a pensar em encher a conta bancária, mas nada. Mas vou dizer uma coisa, essa vida que só se resume em ter carro, ter casa, comer, beber, fazer filhos, deixar a conta bancária, é a vida de um ser humano. Vocês não veem que nós próprios estamos a iludir, é a vida do ser humano. Qual é a diferença do ser humano, por exemplo, de um boi? Aquilo que eu disse, o boísmo africano. A vida de um boi quer sair do estábulo, ir para o pasto, capim, bebe água, depois é lançado num tanque para tirar carraças, volta ao estábulo, monta uma vaca, faz filhos, cuida dos filhos, morre. Acabou, é o boísmo. Então,
É essa vida que se espera de nós, juventude. É isso só. Comer, beber. Beber, fazer filhos. Fazer filhos, dançar. Dançar, beber. Beber, dormir. Acabou. É a vida essa. 50 anos, 70, 80 ou 90 anos que a pessoa viveu a fazer isso. Não vê que é a mesma coisa que a vida de um boi. O boísmo africano. Então, há alguma coisa mais que é exigido de nós. Isso tudo é importante. Mas qual é o ideal de país? Qual é que é o projeto de sociedade que nós queremos? Que tipo de África que nós queremos no futuro? Queremos uma África gloriosa. Queremos uma África grande. Queremos uma África desenvolvida. Queremos uma África livre. Queremos uma África de direitos humanos. Queremos uma África grandiosa. Então, não vê que também temos que começar a sonhar com isso? Temos que começar a pensar nessas coisas. Caros amigos, voltando à vaca fria, peço a todos os moçambicanos solidariedade para aqueles que estão a voltar da África do Sul. Peço a todos os moçambicanos para não parar com a nossa campanha da oração pela África do Sul e para a África. Todas as noites até acabar este movimento, marcha and march, perseguir pessoas e não sei o que, até a poeira baixar. Until the dust settles. Em inglês. Until the dust settles. Até a poeira baixar. Não vamos parar de ajudar os nossos irmãos que estão a vir da África do Sul, de orar pela África do Sul, de orar pela Mãe África. Que nós queremos uma África grande. E essa África grande vai chegar. Sabe, meus amigos, vocês podem pensar que é utopia. Olha lá, vocês não estão a imaginar aquilo que é a União Europeia hoje. Em 1947, quando terminou a Segunda Guerra Mundial, estava mais ou menos assim como Moçambique, como nossos países estão. Eram escombros, eram ruínas. Mas devido ao pensamento e ao alinhamento de uma geração que assumiu a sua responsabilidade histórica, eles disseram que nós temos que criar uma comunidade econômica europeia. Levaram 40 anos, meus amigos. 40 anos. Só em 1985 é que eles colocaram as bases da fundação da Comunidade Econômica Europeia. Mas isso foi evoluindo. E eles estabeleceram aquilo que chamamos de Schengen Criteria, ou os critérios de Schengen, que colocaram indicadores econômicos e sociais que cada Estado devia alcançar. Quando os Estados alcançaram aqueles indicadores, eles depois removeram as fronteiras e disseram, aqui dentro do nosso espaço Schengen, nós andamos livremente para fazer comércio, transações financeiras, para fazer educação, para a circulação de bens, de pessoas, de serviços e tudo mais. Mas levou 40 anos, várias etapas, e chegaram lá. E aqueles que achavam que 1947 era uma utopia, hoje vão cair de costas. Está aí, a União Europeia é um bloco. São 27 países que trabalham em bloco. Estamos aqui nós, aqui em África, ainda a lutar por causa de feijão. Quer dizer, estamos a matar por causa de feijão, um prato de ucha, e aquilo ali, sassa, cisanyama. Ainda estamos a nos matar por causa disso aí. E magar ucha, papi. Vocês estão a ver que estamos a perder o foco das coisas importantes. Estamos a matar. Eu disse isso hoje, no People's High. O jornalista depois a rir. Eu disse a ele, we are killing each other due to the beans. Due to sasa, a nhama. Ele pôs-se a rir. Eu disse, podes te rir, mas estou a dizer coisas sérias. Estamos a matar por causa de chima. Estamos a matar por causa de feijão. Outros estão de mãos dadas hoje a criar moeda única, a criar o mesmo sistema de transações econômicas, a criar moedas eletrônicas, a criar uma política de segurança comum. Estão a ver o que é isso? É o que eu estou a dizer ao Match and Match. É o que eu estou a dizer aqui aos sul-africanos. Porque eu vejo que a própria imprensa sul-africana também está com o juízo virado. Porque só falam, não é bom abrirmos as fronteiras, não podemos aceitar imigração ilegal, nenhum país... Só estão nisso. Não estão a ver o grande projeto para a África. Então estou a dizer, vocês aqui só estão a pensar no feijão,
Só estão a pensar na China, estão a pensar no Xizanhama. E agora, vamos ficar por aí? Vamos ficar por aí? Não podemos começar agora a pensar. Até dei uma ideia a eles. Nós não temos problema. Vamos lá criar a nossa agenda de integração econômica dos países africanos. Ou dos países da CDC. Nem que a gente diga que vamos criar de Pretoria Criteria. Pode ser. Damos a vocês a oportunidade de ter um primeiro projeto dos critérios de integração da SADC. Vamos lá criar de Pretoria Criteria. Vamos criar os critérios de Pretória, os critérios de Durban. Vamos criar isso. E vamos estabelecer o período que nós vamos balancear os indicadores econômicos e sociais dos nossos países. E vamos trabalhar juntos para que na próxima etapa comecemos a integração econômica dos nossos países. Vamos começar a fazer isso. Isso é que vai levar a nós resolvermos o problema. Não é essa brincadeira que estamos a fazer aqui. Aqui estamos a matar por causa de nhama. Estamos a matar por causa de feijão. Isso aí é a mesma coisa que a vida de um cabrito. É a mesma coisa que a vida de um boi. É a mesma coisa que a vida de um coelho. Bom, caros amigos, aqui eu venho apelar, pedir a todos vocês, mais uma vez, solidariedade nacional para todos os irmãos retornados da África do Sul. Solidariedade nacional. Ninguém fica em casa impávido e sereno, como o governo de Moçambique, que estava a dormir por completo. Agora só quero acordar porque nós fomos fazer uma filmagem na junta a mostrar aquela miséria. Agora querem mandar a sua dama para ir para lá, ir oferecer um gelinho, ir oferecer um plastiquinho de amendoim. O que é isso? Então, vamos lá acordar, meus irmãos. Vamos pensar de uma maneira solidária. Eu cheguei a dizer uma coisa. Moçambique só vai ser desenvolvido, Moçambique só vai mudar quando todos nós moçambicanos tivemos a consciência de que o povo é que deve apoiar o povo. Porque o governo só pensa no bolso. Então significa que estas crises que o país vive, temos que nos envolver todos. Este problema não pode ser só de Maputo, de Gaza, onde dizem que há muitos mineiros que vão à África. Não. O país inteiro temos que nos envolver isto. É por isso que estou a pedir às nossas delegações todas de Rovuma, Maputo, de nível provincial, do distrito, todos os membros da Namola, ninguém fica em casa só aí a teclar. Preocupar-se em saber se existem irmãos que vêm da África do Sul que são separados. E ver o que vocês podem ajudar. Pedir também aos outros partidos políticos também para fazer a mesma coisa. Façam isso. Peçam ao MDM também para fazer a mesma coisa. Peço a Renamo para fazer a mesma coisa. Peço a Nova Democracia para fazer a mesma coisa. Peço ao Podemos para fazer a mesma coisa. Peço ao Partido Frelimo também para fazer a mesma coisa. Vamos todos nós apoiar os irmãos salvos da África do Sul. Se cada um de nós fizer isso, não vamos ter tragédias, não vamos ter miséria, não vamos ter a vergonha que estamos a ver e que vimos hoje ali na junta. Bom, caros amigos, acho que foi tudo. Assim ficou a minha mensagem. Duas. Primeira mensagem, solidariedade nacional para os retornados da África do Sul. Segunda mensagem, vamos manter the global prayer, a oração global para a África do Sul e para a África. Estas são as minhas mensagens. Terceira mensagem não é para só os moçambicanos, mas é para toda a África, para toda a juventude. Vamos reproduzir o marcha en marche em cada um dos nossos países. Não para expulsar estrangeiros, não para agredir a ninguém, não para fechar lojas, mas para colocar no caminho certo a gestão dos nossos países. Para definirmos o que nós, desta geração, queremos da África do amanhã. E não vamos admitir continuarmos a ser conduzidos por valores que já estão ultrapassados, por muralhas já sinistradas, por cabelos que já ficaram brancos, até já caíram da cabeça. Não. Nós temos que ter o nosso próprio projeto da nossa própria geração para a África, para Moçambique. Então, são estes 3 motivos que me levaram a fazer esta live de hoje. E sem mais, e sem menos. Um forte abraço. Um beijo. E tchau!